Monte Alegre tinha tudo aquilo que o dinheiro compra, menos a verdade. O retrato da baronesa Isabel Soares de Andrade olhava do alto da escada como quem guarda a casa. Era um rosto de pele alva, vestido de veludo e rendas, olhos que pareciam julgar o tempo inteiro. Um rosto que, para quem ali vivia, significava ordem, herança, regras. Abaixo do quadro, a escadaria curva levava à sala de visitas, onde recibos, retratos de antepassados e mapas de terras lembravam a solidez do patrimônio. Lá fora, o rio cortava a propriedade com paciência, carregando cascalho e folhas, testemunha silenciosa de todas as coisas que as paredes procuravam esconder. Antes de prosseguir, uma nota necessária. Esta é uma adaptação ficcional inspirada em relatos e documentos. Alguns nomes e episódios foram combinados para contar uma história coerente. A mudança de gênero do personagem que serve de bode expiatório, aqui chamada Dominga, é uma escolha narrativa pensada para acompanhar o título e os temas que a história explora, sem distorcer os mecanismos de silêncio e encobrimento que a tradição documental nos revela. A Casa Grande respirava uma ordem rígida. Isabel governava com a frieza e a precisão que aprendera com a mãe. A hipótese de decadência era tratada como pecado. Suas filhas, Maria Clara, Ana Rosa e Josefa, cresceram com o peso do sobrenome entre as costelas. Eram mulheres educadas para casar bem, para manter a ascendência e evitar bebedeiras de fama. Maria Clara, a mais velha, movia-se com contenção. Ana Rosa tinha a voz suave que escondia tempestades. Josefa, a mais jovem, era tímida e parecia destinada a se perder nos jardins, entre as azaleias e o vento. Do outro lado do pátio, a senzala e as dependências onde viviam as pessoas escravizadas mantinham a rotina que sustentava o luxo da casa. Dominga passava por aquelas sombras sem nunca pertencer aos quadros. Era mulher de mãos firmes, cuidadora discreta dos segredos domésticos. Sabia as artimanhas contra cupins, o ponto certo para costurar um forro, o nome das ervas que acalmavam febres. Havia nela uma calma que confundia os patrões. Nada expressava, mas tudo via. Quando se soube das gravidezes, o rumor correu como pólvora. Não era mais um boato arrastado pelo vento. Eram 3 barrigas que mudavam o eixo da casa. Aconteceu numa manhã de primavera, quando a cozinheira foi buscar o leite e Maria Clara teve um desmaio nos fundos do salão. A criada comentou com outra, e a notícia chegou à mesa onde a baronesa tomava chá, crispando sua mão sobre a xícara. A vida de Isabel tinha prescrito leis sobre o que podia ser mostrado, e o que brotava dentro do ventre de suas filhas fugia a qualquer controle. O episódio abriu fissuras. Em pouco tempo, havia calendários de pressa, vestes que deviam esconder a barriga, deslocamentos para visitas de parentes distantes, confidências trocadas em corredores abafados. A baronesa sentiu a casa como um navio que poderia afundar se qualquer maré trouxesse escândalo. O nome, repetia ela em voz baixa, como quem recita uma oração. Para Monte Alegre, o sobrenome era Patrimônio e Capeia. Se fosse manchado, perdas maiores do que imaginavam poderiam vir. Casamentos desfeitos, ofertas perdidas, disputas herdadas. No salão, onde o vento da tarde entrava pelas frestas e levantava uma nuvem de pó sobre os móveis polidos, Isabel convocou uma reunião. Não era para levantar debates ou procurar soluções que aceitassem exposição. Era para decidir como entornar a aparente catástrofe de volta ao silêncio. Ao lado dela, sentavam-se o feitor Joaquim, um homem de mãos grossas e olhar seco, e o padre Ignácio, cuja batina parecia tão bem passada quanto a assinatura que colocava em registros. A capela da casa, com seus santos e velas derretidas, era também uma sala de conveniências onde confissões e negociações se misturavam. Ninguém na reunião suscitou debates éticos, não era aquele o lugar. Conversou-se em termos de sobrevivência social e do uso de instrumentos que a ordem lhes oferecia. Identidades trocadas, deslocamentos, certidões e testemunhas pagas.
A igreja, na figura do padre Ignácio, ofereceu não pregadoria pública, mas um sigilo que podia ser trocado por silêncio. Joaquim falou de logística. Há gente nas estradas que recebe crianças. Pode se remeter para Ouro Preto, Salvador, São Luís. Ninguém pergunta se não se deixa vestígios. Isabel assentiu, como se tivesse diante de si um mapa que mostrava rotas seguras. Dominga foi um dos nomes que emergiram na conversa, não por acaso, mas por conveniência social. Escolher um bode expiatório é escolher o mais vulnerável. Significa transferir o peso da vergonha para quem não tem meios de resistir. Em voz reduzida, arquitetaram um sumiço. Dominga seria retirada da casa, levada para a margem do rio e, segundo as palavras que foram proferidas com cuidado, sumiria. Não se discutiram meios, apenas efeitos, que a história sempre teria alguém para culpar. Haveria momentos de pesar sincero? Talvez, mas o plano precisava de frieza para ser executado. As manhãs seguintes foram de preparativos dissimulados. Certidões passaram por mãos que forjavam datas. Anotações em papéis miúdos registravam destinos. Em uma escrivaninha, uma mão afinava letras sobre um termo de parto, acrescentando nomes de pais que não existiam. O rosário da capela caiu uma vez sobre o piso de pedra, uma imagem que poucos perceberam como presságio. Uma nodriza foi contratada com um preço. Outra, de fora, trouxe sua experiência com bebês que se entregavam sem perguntar nada sobre quem os gerara. A casa respirava normalidade na superfície e conspiração nas entranhas. Os nascimentos ocorreram em segredo e, de certa forma, sem cerimônia. Onde se esperaria notícia e felicidade, houve uma movimentação burocrática. Nomes que se colavam a identidades novas, bilhetes dobrados e envelopes lacrados. Josefa deu à luz e, em poucos meses, perdeu o vigor que antes a movia. A palidez tomou-lhe os ombros como se a alegria tivesse desistido de morar ali. Maria Clara recuou. A elegância virou armadura. Ana Rosa, por sua vez, tornou-se presa do silêncio, carregando algo pesado no peito. Em ocasiões, podia-se enxergar nos olhos dela um movimento de culpa, como se uma memória destoante lhe cortasse o ar. Uma manhã também ficou marcada pela ausência. Dominga não se apresentou ao trabalho. Seus pratos ficaram sobre a água da cozinha, por lavar. Alguns estranharam, outros pretendiam não notar. Ali, a máquina do silêncio já funcionava. A versão oficial era de fuga, a versão silenciosa era de remoção. Joaquim afirmou em voz grave a alguns poucos que ela havia sido levada pela corrente. O rio, que jamais negava a passagem das coisas, agora recebia uma nova história a acrescentar ao seu leito. Os bebês, entretanto, não desapareceram. Foram separados e enviados. Ouro Preto, Salvador, São Luís, 3 pontos que serviram de dispersão. Cada criança teve sua nova geografia, seu lar emprestado, sua identidade sem passado. Em carimbos e atestados apareciam nomes que não correspondiam àquilo que seus corpos levariam para sempre, traços de outra genealogia. Alguns receberam nodrizas contratadas, outros foram entregues a famílias de capatazes em terras distantes. A cada entrega, a casa de Monte Alegre soprava em si um suspiro. O segredo parecia enterrado. Do lado de fora, no entanto, as rachaduras começaram a surgir. Não imediatamente, o sistema da casa era mais resistente do que isso, mas como uma rachadura em um vaso antigo, que mesmo pintado, não esquece a fissura. Josefa adoeceu lentamente, as noites de insônia a consumiam. Ana Rosa ia à capela com mais frequência. Suas mãos tremiam sobre o rosário ao confessar pecados que não sabia se deveriam ser ditos. Maria Clara tornou-se quieta a ponto de tornar-se sombra nos salões. Isabel, para proteger o sobrenome, manteve a aparência, mas a casa perdeu algo irreversível, perdeu a inocência que o dinheiro fingira comprar. No coração desses acontecimentos havia pequenas evidências que se tornariam pistas para o futuro.
um carimbo mal colocado num documento de nascimento, uma carta de moças distantes descrevendo um bebê que chegou sem origem, um bilhete escondido numa gaveta do capataz com instruções sobre para quem levar as crianças. Eram pedacinhos que o tempo guardou, como quem não quer que nada se perca completamente, mesmo quando as mãos que organizam a vida procuram arrancar folhas do livro. Dandara surge depois como figura que rompeu a lógica da casa. Livre por um decreto antigo, ela trabalhava para famílias da região e mantinha uma pequena casa à beira da estrada, onde das mãos tecidas coava-se uma história que não cabia nos retratos. Foi Dandara quem, numa noite de neblina, trouxe um dos bebês à sua própria casa. Recebeu a criança com a naturalidade de quem sabe que há coisas que não se confessam em público. Alimentou, cuidou, chamou-a de Carlos e ensinou-lhe a falar baixo sobre o passado. Dandara não fazia promessas de justiça. Sua promessa era sobre cuidado. Criou o menino para que aprendesse a ler as marcas do mundo. Carlos cresceu com um ouvido para o rumor. Não lhe contaram tudo, como manda a prudência dos que sobrevivam pouco. Havia sussurros, recortes de jornal que passavam pela sua casa e, principalmente, uma avidez por entender por que nomes surgiam e sumiam. Dandara lhe deu livros de pouco preço, folhas de caderno onde copiava genealogias, nomes que não se explicavam com as certidões que o mundo apresentava. Aos poucos, o menino começou a juntar coisas. Uma certidão guardada que não batia, uma mecha de tecido que dera para um sacerdote, um rosário com contas lixadas. Criou-se nele a sensação incômoda de que a verdade existia e que precisava ser reconhecida. A voz narrativa, por vezes, se recolhia à perspectiva íntima de Carlos. Em primeiras pessoas que surgiam nos momentos de pesquisa, ele dizia para si mesmo, em voz baixa, eu não queria vingança, queria nomes corretos, queria que as pessoas soubessem de onde vinham. Naquelas confissões, havia menos raiva do que uma demanda por restituição, um desejo de que a memória não fosse mercadoria de ninguém. Dandara o ensinara a procurar sem destruir. A procurar era, para ela, um modo de curar. Os passos de investigação de Carlos começaram modestos. Ele caminhava por estradas de terra, batia em portas, tomava café em casas onde as pessoas lembravam de ter visto crianças novas chegarem nas noites sem explicação. Em alguns lugares encontrava respostas. Um homem que lembrava ter recebido um bebê de olhos claros. Uma mulher que guardara um babador com bordado semelhante ao que lhe fora entregue. Um tabelião que confessava ter carimbado uma certidão sem questionar. Em outros, topava com portas cerradas. Às vezes, um rosário pôde mais que uma pergunta. Em carta que guardara por sacrifício, um capataz havia escrito anos depois para a varonesa: cabeça baixa, dona, não fale, tudo foi feito como mandou. Essa documentação de pequena escala formava um quebra-cabeça que se ampliava. No entanto, as linhas de encobrimento não se limitavam às ordens de Isabel. Havia cumplicidade institucional. Cartas endereçadas ao padre Ignácio que pediam silêncio e, em troca, recebiam bênçãos escritas em tom protocolar. Feitorais pagos com pequenas somas para manter trabalhadores longe de perguntas. Havia também uma lógica de proteção familiar. A percepção entre os poderosos de que expor o que aconteceu poderia destruir vidas que eles julgavam inocentes. Os filhos que, sem culpa, pagavam por um segredo erguido sobre seus corpos. Essa ideia de proteger era usada como escudo moral para justificar o não dito. A memória de Dominga, entretanto, não desapareceu como queriam. Entre as folhas do tempo ficaram pequenos objetos, um pedaço de tecido encontrado em uma caixa de costura, o bilhete rasgado que dizia para Ouro Preto e um item que Carlos recebeu numa troca de confidências, um colar de contas esverdeadas que lhe disseram ter pertencido a Dominga. Quando Carlos tocava naquele colar, sentia que segurava não só um objeto, mas uma história que precisava ser nomeada. Foi com esse sentimento que começou a escrever num caderno. Suas páginas em branco tornaram-se um mapa onde anotar nomes, datas, recados e dúvidas. A casa de Monte Alegre continuava sua superfície impecável, mas nos bastidores a presença do rio como testemunha ia se tornando leitmotiv. Crianças embarcadas em diligências, cartas lançadas em envelopes como se fossem flutuadores, vestígios levados pela corrente.
O rio não julgava, apenas levava. Muitas vezes, alguém dizia que a água trazia lembranças e também as levava embora. Para outros, era um espelho onde a verdade se refletia sem prometer ser reconhecida. A metáfora era cruel. A casa queria que tudo escorresse pela corrente e sumisse, como se o que nascesse entre pano e cortina pudesse ser engolido pela água. Enquanto isso, nas cozinhas de Monte Alegre e fora delas, pequenas resistências brotavam. Uma nodriza que não podia esquecer nomeou um dos bebês com um apelido e o escreveu num pedaço de tecido. Um capataz, no leito de morte, sussurrou um destino ao ouvido de um sobrinho. Esses fragmentos alimentaram a paciência de Carlos, que compreendeu desde cedo que a verdade às vezes se constrói em doses pequenas e obstinadas, não em espetáculos de justiça. Houve também quem preferisse guiar-se por outra moral. Se o escândalo poderia arruinar famílias inocentes, o silêncio era visto por alguns como misericórdia. Essa posição moral, porém, tinha consequências. Ao arquivar e proteger, Monte Alegre reconfigurou a noção de reparação. Em vez de enfrentar a exposição, a solução adotada foi a reparação discreta, pagamento por trás de portas fechadas, sustento anônimo para manter os filhos dispersos. O acordo funcionava como um remédio que tratava a superfície do dano sem tocar suas raízes. Isabel, no fim, aceitou essa reparação nos bastidores. Seu nome permaneceu, sua reputação mais ou menos intacta. Mas a vida da casa mudou, a culpa corroeu a alegria. As cunhas do tempo cavaram-se mais fundo quando Josefa, cuja fragilidade já tinha preocupado a família, encontrou a morte. Uma morte que os habitantes de Monte Alegre não chamariam de escândalo, mas que no íntimo da casa foi considerada consequência. Alguns disseram que foi doença, outros preferiram não perguntar. Para muitos, a casa correra seu curso moral. A vaidade e a necessidade de preservar um sobrenome tinham custado caro. Não era o tipo de preço que o dinheiro pagava com facilidade. Isabel, no fim, aceitou essa reparação nos bastidores. Seu nome permaneceu, sua reputação mais ou menos intacta. Mas a vida da casa mudou, a culpa corroeu a alegria. As cunhas do tempo cavaram-se mais fundo quando Josefa, cuja fragilidade já tinha preocupado a família, encontrou a morte. Uma morte que os habitantes de Monte Alegre não chamariam de escândalo, mas que no íntimo da casa foi considerada consequência. Alguns disseram que foi doença, outros preferiram não perguntar. Para muitos, a casa correra seu curso moral. A vaidade e a necessidade de preservar um sobrenome tinham custado caro. Não era o tipo de preço que o dinheiro pagava com facilidade. No âmbito público, a sorte dos bebês dispersos foi outra. Alguns nunca souberam de suas origens, outros vivem com suposições. Poucos chegaram a suspeitar de que seus nomes eram roubados de identidades maiores. O sistema funcionava porque temia-se o que a exposição poderia desencadear. Mas havia também uma pergunta que crescia no peito de Carlos. Quem guarda a memória quando os poderosos escolhem o esquecimento? Para ele, a resposta não poderia ser vingança. Era algo mais civil, mais paciente. Devolver nomes, contar histórias, permitir que as crianças, quando adultas, soubessem de onde vinham sem que isso viesse manchado de humilhação. Os primeiros anos de investigação de Carlos foram de colheita de pequenos objetos. Em uma tarde de outono, encontrou na feira um velho por onde passavam vendedores de móveis usados, um baú com papéis cheios de anotações em letra apressada. Entre eles, um termo de nascimento com um carimbo que coincidia com a letra do tabelião que se sabia ter carimbado certidões para Monte Alegre. Em outro dia, uma senhora de cabelos brancos lhe mostrou debaixo de um colchão um babador com um bordado idêntico ao citado numa carta que fora enviada anos antes a uma madrinha em Salvador. Esses sinais, frustrantes e valiosos na mesma medida, transformaram-se em motivos para insistir. A investigação exigia tato. Carlos aprendeu a interpelar sem agredir, a pedir documentos sem prender ninguém pela garganta. Em suas palavras em primeira pessoa, disse: "Não quis arrancar cabeças, quis, sobretudo, que os nomes fossem reconhecidos. Era uma obrigação com aqueles que nasceram sem registro verdadeiro."
Seu caderno tornou-se instrumento de ordem. Nele anotava rotas, telefones, na medida em que o mundo permitia, rostos e também suspeitas. Em noites longas, lia os papéis à luz de lamparina, tentando ligar os pontos. Cada ligação era um fio a mais puxado num novelo que muitos desejavam manter fechado. Enquanto Carlos recolhia as peças, a casa de Monte Alegre foi visivelmente esmorecendo. Alguns descendentes perderam partidas de terra, outros viram casarões desabarem sob a ação do tempo. A reputação, quando resistia, tinha o brilho fosco dos objetos que guardamos por costume. A baronesa envelheceu com o retrato que, na parede, parecia ficar cada vez mais pesado. Sua mão, antes tão firme sobre a xícara, tremia. Havia, porém, para ela, uma forma de reparação que considerou suficiente: pagamentos anônimos, ajudas discretas a quem fora disperso e a promessa, nunca pronunciada em público, de que os filhos teriam um futuro sem saber a origem que os condenara à ausência. A história, até aqui, construíra seus primeiros atos. A descoberta das gravidezes, a reunião na capela, o sumiço de Dominga e a dispersão das crianças eram ossos duros que já se assentavam no esqueleto da narrativa. Mas ainda faltava o que poderia ser chamado de ruptura moral, a confissão que quebraria a cama do silêncio. Era nisso que Carlos apostava. Sua investigação, lenta e meticulosa, começava a aproximar-se de pessoas que sabiam mais. O ponto de inflexão estava por vir. Um encontro, uma voz que resolvesse soltar uma parte da verdade. Até lá, o rio continuaria a correr, levando segredos nas margens como se fossem folhas de papel. No entanto, mesmo antes de qualquer confissão formal, já havia sinais claros de que o equilíbrio social mudara. Uma fresta de coragem aparece quando alguém, sempre alguém menos interessado em honras, começa a questionar o valor do silêncio. Uma nodriza que não aceita esquecer, um tabelião que se envergonha, um feitor que, com os anos, admite nos cantos da vida que seu papel foi pior do que gostaria de admitir. Tudo isso ensejava um clima de possibilidade. As ações que antes eram tomadas em uníssono começaram a rachar. Em uma das viagens de Carlos, já moço, por terras onde os filhos haviam sido alojados, encontrou um velho escriturário que guardava entre seus papéis um envelope marcado com o nome de Monte Alegre. Dali saiu um pedaço de papel com instruções: levar para Salvador, nome Maria Clara, parto sigiloso. Era uma prova pequena, mas contundente. Ao segurá-la, sentiu o peso de uma responsabilidade que não pertencia só a ele. Choveu naquela noite, e o rio, como se reconhecesse o gesto, subiu de nível e trouxe à margem pedaços de papel encharcados, símbolos de uma memória que, em parte, preferia rester na água do que na boca das pessoas. A narrativa, até este ponto, tecia suas linhas com atenção meticulosa ao pudor. Em nenhum momento precisava mostrar a violência para que o leitor ou o ouvinte percebesse a violência. Bastava enumerar os efeitos: a ausência, o medo, a divisão de identidades. A conivência da igreja e a ação do feitor foram descritas sem generalizações. Figuras como o padre Ignácio assumiam papéis individuais de cumplicidade, não a instituição como um todo. O que se pretendia era apontar mecanismos de proteção social que beneficiavam alguns e feriam outros de forma irreparável. Na penumbra de uma noite em que Carlos anotava mais um nome em seu caderno, apareceu a sensação de que o conflito estava prestes a aflorar, não em grandes proclamações, mas em pequenas decisões carregadas de consequência. Quem, entre os que sabuiam, decidira quebrar o pacto de silêncio? Quem, finalmente, falaria no confessionário? E que forma de reparação seria possível sem transformar os filhos em cartas de escândalo público? Essas perguntas pendiam no ar como sinas. O primeiro bloco da história se fecha com uma imagem que voltaria a surgir: o rio recebendo uma gota de tinta que se diluía e se misturava à corrente, o caderno fechando-se com a capa úmida e, acima de tudo, a sensação de que a verdade era algo que poderia ser guardado com cuidado ou devastado com espetáculo. E para quem acompanha essas linhas, um convite: se a história te prende, fica comigo até o final.
Há setores dela que só se revelam com paciência, e o caminho da reparação é feito de encontros e nomes. Quando a madrugada trouxe silêncio à rua de terra batida em que morava Dandara, Carlos pegou o colar eslerdeado que supunha ter pertencido a Dominga e o colocou sobre a mesa. O quaderno estava à sua mão, e as palavras que escreveu naquela noite foram simples e deliberadas. Nomes, lugares, datas. Ninguém tem o direito de apagar uma pessoa. Ao terminar, dobrou o papel e deixou-o junto a uma outra anotação. Ouro Preto, nota do capataz, 1834. Eram fios de uma tapeçaria que, pouco a pouco, prometia dar forma a uma verdade demasiadamente pesada para ser lançada sobre a corrente de uma só vez. A partir daquelas páginas, as próximas descobertas se tornariam inevitáveis. Haveria confissões e delas resultariam dilemas que ninguém na Casa Grande ousaria prever. O rio, que até então aceitava carregar segredos, começaria a aparecer como metáfora para o modo como a memória é tratada. Ora lavada e descartada, ora preservada nas margens por mãos que insistem em não esquecer. E, nas bordas dessa calma, Carlos apertou o quaderno contra o peito como quem guarda um juramento. Ainda não se via a conclusão, mas a direção já se desenhava. Uma direção que, quando tomada, mudaria para sempre a ordem que a baronesa tão zelosa defendera. A chuva daquela noite pareceu limpar a poeira das coisas com uma indelicadeza que despertou memórias. No dia seguinte, o sol vinha frágil. O rio baixara um pouco, deixando à vista bancos de areia onde antes só havia água. Carlos sentiu que aquele recuo era um convite. Se a água havia recuado, talvez a verdade pudesse ser alcançada na margem. Levou o envelope que encontrara com o nome de Monte Alegre para mostrá-lo a Dandara. Ela não disse muito. Como sempre, preferiu ajeitar o fogo do fogão e perguntar o que ele pensava fazer. A mesma coisa que sempre, procurar sem expor, respondeu ele. Os próximos meses foram feitos de pequenas viagens e encontros. Carlos não vinha com acusações prontas, vinha com perguntas que, pouco a pouco, iam descascando a casca de proteção construída pela família. Ao chegar a cidades como Ouro Preto, Salvador e São Luís, mostrava as anotações do caderno, um mapa de fios. Algumas portas se abriram, outras permaneceram fechadas. Havia quem lhe oferecesse café e silêncio, quem lhe entregasse um pedaço de papel, um nome, uma lembrança que parecia desimportante e, no entanto, encaixava no quebra-cabeça. Em Salvador, numa casa de azulejos azuis, uma mulher idosa recebeu-o como uma compostura que parecia ter sido esculpida por episódios de silêncio. Ela puxou do baú um pequeno saco de pano onde guardava roupinhas antigas. Trouxeram essa criança numa tarde de inverno, disse. Era da fazenda Monte Alegre, disseram que havia sido entregue por ordem da senhora. As costuras do babador tinham um detalhe que Carlos reconheceu, o mesmo ponto que uma carta antiga descrevera. Perguntou como o bebê crescera. A mulher olhou para o retrato no quarto e, com a voz embargada, murmurou: "Jamais soube de onde veio, mas cresceu bom." Não era o relato que ele desejara por vingança. Era um fio que confirmava a dispersão e a manutenção de vidas que, embora marcadas pela ausência, haviam sido acolhidas. Foi por meio desses fragmentos que o nome de Ana Rosa começou a aparecer com maior insistência. Nos catálogos de fofocas esquecidos em gavetas, em cartas de moças que viajaram para a fazenda em visitas de corte e em confidências sussurradas por criadas remanescentes, havia menções à presença dela na capela, à frequência de suas confissões e a um episódio de desespero que ela não conseguia superar. Alguém, em uma dessas conversas, arriscou: Ana Rosa não viveu como as outras, havia algo que a corroía. Para Carlos, essas palavras não eram condenação, eram caminho. Quando finalmente conseguiu localizar Ana Rosa, ela vivia reclusa numa casa menor, atrelada a memórias que não aceitava exibir. A idade havia lhe trazido uma palidez e um hábito de colocar as mãos sobre o rosário como se este fosse a única dobra possível para o coração. O encontro não teve plateia. Carlos marcou apoio com Dandara para que estivesse por perto, mas não interferisse. A conversa começou com vagar, semelhante à maneira que quem fala de coisas antigas tem de escolher palavras sem ferir. Carlos, com o caderno entre as mãos, deixou a pergunta mais simples pairar. "Você se lembra daquela noite?" Ana Rosa fechou os olhos. Um tremor percorreu-lhe os dedos, como se as contas do rosário quisessem deslizar pelo fio.
A confissão veio assim, em voz baixa, quase como se quisesse que a casa inteira não ouvisse. Ana Rosa contou parte do que conhecia. Não relatou atos violentos com detalhes, falou de permissões veladas e de um sistema que rotineiramente convertia a vergonha em segredo. Falou do medo que a viera quando a descoberta das gravidezes se tornou rumor. Falou de uma reunião na capela onde a prece se tornou acordo, de um padre que recebeu antes que julgasse e de um feitor que conversava com mapas da coltada como se planejasse transferências de gado. Em sua narrativa, tomavam corpo personagens já mencionados: Padre Ignácio, de batina impecável, Joaquim, de mãos firmes e raciocínio seco, e a baronesa Isabel, cuja preocupação era o sobrenome. Ana Rosa falou da fala que não se disse em voz grossa. Era preciso proteger o que viria depois, não o que estava agora. Havia confessão e havia justificativa. Entre uma e outra, o peso moral de seus dias. O que chamou a atenção de Carlos foi a forma como ela, ao confessar, deixou escapar também uma dúvida. Não foi uma confissão que buscasse absolvição total, foi uma que escancarou o dilema. Havia filhos, pessoas inocentes, que pagavam por um segredo. Expô-los significaria transformá-los em demonstração pública de um crime. Não expô-los era perpetuar uma injustiça com suas identidades. Ana Rosa, na capela, descreveu a lógica que os fizera escolher o silêncio. Valvei-me da ideia de que, ao proteger nome e bens, eu protegia vidas que ainda não tinham culpa. Hoje sei que nos enganávamos. Protegemos a mentira que nos servia. Sua voz quebrou num ponto, e as mãos, outrora firmes nos terços, agora se fechavam como se quisessem esconder o próprio peito. Foi então que ela enumerou detalhes processuais que pouco a pouco explicaram como a máquina do encobrimento operara. Havia registros de batismos com padrinhos inventados, documentos de viagem rasurados e uma rede de nodrizas que recebera dinheiro para acolher e criar crianças em diferentes cidades. Ana Rosa falou ainda de um calendário de saídas, noites em que as carruagens seguiam caminhos distintos, homens que recebiam ordens diretas do feitor e uma lista de nomes que nunca foram pronunciados em voz alta. Disse o que sabia e aquilo que não sabia. Não trouxe consigo um remorso puro, mas trouxe verdades que, embora fragmentares, eram suficientes para confirmar a estratégia. Quando Carlos escutou aquilo, teve a sensação de que, por fim, o ruído do segredo havia se tornado música. Não era a música da vingança, era a partitura da verdade que precisava ser cantada com cuidado. Ele perguntou a Ana Rosa se havia alternativa possível, se ela aceitava que a revelação pública seria desastrosa para crianças criadas sem culpa. Ela respondeu que fora essa a razão que a roubara a coragem de gritar, a proteção dos filhos inocentes. Ainda assim, algo nela mostrou que a culpa consumia possibilidades de paz. Ao terminar, pediu apenas que, se ele achasse que fosse justo, não convocasse espetáculos que reduzissem homens e mulheres a símbolos de vergonha. A confissão de Ana Rosa não trouxe todos os nomes, mas entregou o mapa das rotas e a responsabilidade do padre Ignácio e do feitor Joaquim. Carlos saiu daquele encontro com uma mão leve e outra pesada. Leve porque, ao menos, a verdade se aproximara. Pesada porque sabia que vinha então o maior obstáculo, o encontro com a baronesa. Encontrar Isabel Soares de Andrade seria penetrar um território onde o tempo havia construído um manto de impunidade. O plano de Carlos, contudo, já estava traçado. Não procuraria uma exposição pública que pusesse em risco aqueles que nem sequer pediram para nascer. Queria algo que devolvesse nomes e dignidade, sem transformar crianças em espetáculo. O encontro com a baronesa foi marcado por formalidades. Isabel recebeu Carlos em sua sala, onde retratos ancestrais olhavam severos e o ar parecia ter sido passado com ferro quente. Havia na expressão da senhora uma rigidez que parecia tanto medo quanto defesa. Ao vê-lo, manteve por um instante o olhar medido de quem julga aparências como crimes menores. Carlos falou sem ameaças. Mostrou peças de documento, cartas, bilhetes e o caderno onde anotara destinos. A baronesa ouviu com o rosto invariável até que a menção a Dominga, o nome que substituíra na história o da vítima original, caiu como um pó na mesa. Isabel recusou admitir palavras de culpa.
Não era por ter corrido do remorso, era por cálculo. Falou de preservação, de deveres para com as terras e as alianças e, por fim, disse o que sempre dissera: o nome. Mas as falas duras que se erguem em defesa do sobrenome começaram a vacilar quando Carlos mostrou que não buscava vingar-se, buscava reparar. Propôs então um acordo que soou, para alguns, como novidade mais ética do que jurídica: reparação discreta. Ele pediu que se reconhecesse a ocorrência em papéis internos, que fossem pagos sustentos anônimos e que, em momento apropriado, as crianças pudessem conhecer suas origens sem escárnio. Não pediu público castigo, pediu restituição, que a casa reconhecesse nos bastidores sua responsabilidade e permitisse o contato futuro sem desonra. A proposta de Carlos tocou algo que Isabel não ousara declarar. Era uma ameaça e, paradoxalmente, uma oferta. A chance de manter o nome sem escárnio público, mas também de deixar de nutrir o segredo que corroía as paredes. Houve uma longa pausa. Do outro lado da mesa, Joaquim fora convocado pelo olhar tácito da senhora. O feitor trouxe consigo a pragmática resignação de quem, no passado, executara ordens que nunca julgara. O padre Ignácio, informado por conhaque e costume, não compareceu. Preferiu ver os eventos continuar como economia de silêncio. Mas a presença moral dele, ainda que ausente fisicamente, pairou como sombra. Isabel fez perguntas. Quem seriam os beneficiados dos pagamentos? Como garantir que os nomes fossem preservados? As respostas de Carlos foram medidas. Um sistema de cartas lacradas, doações a cujas transações aparelhos de terceiros serviriam de intermediários e um documento em que se reconheceria, em sigilo, a paternidade social e os termos da reorganização dos registros. Para ele, o objetivo era dúplice: reparar vidas e devolver a identidade, não celebrar o escândalo. A baronesa cedeu, não pronunciou desculpas públicas, não pedira perdão em praça. Em vez disso, assinou um conjunto de instruções que permitiram, nos anos seguintes, que remessas fossem feitas e encontros cuidadosos fossem agendados, sem que uma proclamação pública desnecessária gravasse humilhação sobre inocentes. Houve, naturalmente, resistência entre aqueles que acreditavam que a verdade só existe quando gritamos em praça pública. Carlos, porém, lembrava das palavras de Dandara: não se cura a ferida com espetáculos. E havia também um conjunto de vidas que nunca pedira ser objeto de vingança. O acordo foi costurado com cuidado. Letras foram colocadas em papéis selados. Um pequeno cofre foi aberto de vez em quando para entregar aos que criaram as crianças o sustento que se devia. Alguns dos filhos dispersos receberam cartas com instruções e ofertas. Outros souberam apenas, muito tempo depois, que as ajudas mensais vinham de uma fonte anônima que preservava o segredo. Para uns, a revelação tardia teve sabor agridoce. Para outros, deu nome a uma história de afeto que já lhes pertencia. A reparação discreta foi um exercício moral e administrativo. Havia planilhas manuscritas em que nomes falsos e verdadeiros coexistiam. Havia uma teia de intermediários que pegavam pagamentos e, por decência, entregavam sustento. Joaquim, que outrora organizara as rotas, assumiu a responsabilidade logística. Padre Ignácio, por sua vez, redigiu cartas que trouxeram perdão em tom de protocolo, não confissão pública, mas lenitivo cúmplice. A operação evitou julgamentos e espetáculos, ainda assim não apagou o peso que fez com que a casa ficasse marcada. Ao mesmo tempo em que se traçavam os contornos da reparação, Monte Alegre começou a revelar sinais mais visíveis de decadência. A parentela que antes acorria nas visitas esparçou. Casarões de famílias aliadas foram vendidas, mãos acostumadas ao luxo afastaram-se. A decadência foi tanto material quanto moral. O retrato da baronesa continuou a olhar do alto da escadaria, mas parecia mais pesado. As joias foram vendidas em segredo, partes das terras foram hipotecadas para sustentar uma fortuna que, no cálculo final, não assegurou a paz. A casa, naquele lento processo, caiu para um nível de quem já não podia dissimular a ferida que guardava. Houve repercussões que ninguém, talvez, cedo havia previsto. Alguns filhos dispersos, já adultos, sentiram uma inquietação que não conseguiam nomear.
Receberam cartas anônimas com instruções para procurar um certo homem, um mediador, que lhes ofereceria a chance de conhecer parte de suas origens. Em outros casos, o conhecimento veio por rumores. Em muitos, o encontro deu espaço para abraços incertos e para perguntas que pediam tempo. Ninguém celebrou uma revanche. O que houve foi uma tentativa, ainda que tarde, de dar sentido a identidades rachadas. Carlos acompanhou cada encontro que foi possível. Em algumas ocasiões, a aproximação foi pura e simples curiosidade. Em outras, foi fonte de dor. Uma mulher em Ouro Preto, quando soube que seu registro nascera de um falso, chorou não de raiva, mas de alívio por saber que o vazio tinha resposta. Em Salvador, um homem que crescera com a noção de ser filho de um feitor, descobriu que tinha laços insuspeitos com outras famílias e aceitou com calma o que a notícia trazia. Essas reconciliações foram feitas sem holofotes, na medida em que a reputação e a vontade daqueles envolvidos permitiam. No entanto, nem tudo foi remido. Havia perdas irreparáveis. Josefa, que morrera jovem, não teve chance de ver reparação. Sua partida ficou marcada como o efeito tardio da atmosfera de segredos. A casa, embora tivesse tentado preencher o vazio com doações e ajudas, jamais reconquistou a inocência perdida. E havia também aqueles que, a despeito das ofertas, preferiram manter distância. Preferiam não saber, preferiam não confrontar o passado. A reparação, portanto, foi parcial, a melhor que assegurava não humilhar os vivos e não desenterrar os mortos sem necessidade. Na trajetória de Carlos, Dandara manteve-se como conselheira, sempre a favor de restituir nomes, nunca de espetacularizar dor. Em suas conversas dizia: a memória é remédio quando não vira instrumento. Ela apoiou a ideia do caderno, que cada nome deveria ser escrito, preservado, e que cada encontro merecia ser anotado para que a história não se perdesse de novo entre papéis e córregos. O caderno de Carlos começou a ser, na prática, um arquivo de reparação. Ali estavam datas, locais, nomes e também anotações sobre como cada pessoa reagira ao saber a verdade. Padre Ignácio envelheceu, carregando em silêncio o peso do que assinara e ocultara. Houve momentos em que, sozinho em sua cela, lia cartas em que era chamado a um equilíbrio entre dever e remorso. Ele jamais foi pronunciado em praça pública. Sua responsabilidade ficou nos documentos internos e no sentimento que pesava em sua consciência. Em entrevistas mais tarde, quando perguntou à sua própria alma, encontrou desculpas que misturavam medo com a noção de que proteger famílias jovens também era proteção da reputação. Para alguns, isso significou conivência. Para outros, um sinal de como o poder se organiza para salvar a si mesmo. Joaquim, que fizera a logística do sumiço, sobreviveu com a memória dos caminhos que abrira e dos nomes que levou. Nos últimos anos, em conversas que fazia com raros confidentes, murmurou que agiu por ordens. Num leito de hospital, num dia de chuva fina, repetiu: "Fiz o que me mandaram." Não foi glória nem absolvição. Era a declaração morna de quem cumpriu o papel que lhe fora dado por uma estrutura que o impunha. Para Carlos, essas confissões de pouca altura moral eram documentos, o registro de que as engrenagens funcionavam por vontade de quem mandava e mão de quem executava. A varonesa, envelhecida, viveu seus últimos anos com o olhar do retrato, que se tornava pesado. Não houve um funeral de glória, houve visitas contadas, alguns aplausos contidos pelos que deviam respeito ao nome, e a continuidade de uma fachada que procurava manter o que não se poderia mais defender. À morte de Isabel, um pequeno grupo de pessoas compareceu para cumprir o protocolo. Carlos observou de longe e não sentiu desejo de expulsar fantasmas. Preferiu anotar mais uma linha no caderno: Isabel Soares de Andrade, morte. Assinatura no documento de reparação, contínua. Havia naquele registro a sensação de que a história precisava ser conhecida e não celebrada. A casa de Monte Alegre, depois disso, continuou sua queda. Telhas se soltaram, o jardim, antes recortado por mãos que o mediam com regras, tornou-se lugar de ervas. O retrato, que por anos olhara severo, foi recolhido para um baú por herdeiros que preferiram não manter memórias pesadas à vista.
Algumas terras foram vendidas para famílias que já não tinham vínculo com as hierarquias antigas. Era a ruína silenciosa de um símbolo que perdera o verniz. Para aqueles que haviam se beneficiado do encobrimento, a história deixou marcas que não eram apenas de culpa, eram de prejuízo material. O poder, outrora absoluto, fora corroído pela passagem do tempo e pela decisão de alguns, como Carlos, de não deixar o silêncio reinar eternamente. Entretanto, não podemos imaginar que o fim da casa representou o fim da dor. Havia feridas abertas que nem o dinheiro conseguira sarar. Havia aquelas crianças que, ao saberem da verdade, sentiram que parte de sua identidade fora roubada, e outras que receberam, ao contrário, um nome que lhes restituiu sentido. As reações foram múltiplas: alívio, revolta, silêncio, reconciliação. A reparação discreta serviu para que muitos tivessem oportunidades e que em algumas cidades vidas fossem sustentadas sem que ninguém fosse humilhado. A última grande peça deste jogo moral foi um acordo tácito que Carlos e a família de Monte Alegre concordaram em manter. Não haveria exposição pública, mas haveria um registro confidencial, um livro de memórias e nomes guardado por um terceiro de confiança, que conteria a lista dos nascidos em segredos. Esse livro servia para que, quando a curiosidade de um filho fosse legítima e o tempo suficientemente maduro, a história pudesse ser lida sem espetáculo. Para muitos, essa escolha não era o ideal, para outros, era a única viável naquele contexto social. É preciso lembrar, viviam-se tempos em que o escândalo arruinava mais do que reputações, desfez alianças, arruinou casamentos, destruiu vidas. A prudência moldou, portanto, a forma da reparação. Na penumbra de uma manhã, Carlos voltou ao rio com o caderno de anotações. As páginas estavam gastas, as letras algumas vezes trêmulas. Uma brisa fina encharcou o papel de sinais de lama e água. Ao mirar a superfície, viu ripas de madeira passando, folhas que o vento alinhava. O rio continuava a correr, e sobre ele repousava uma pergunta antiga. Quem guarda nossa memória quando os poderosos preferem o esquecimento? Carlos não quis que a resposta fosse vingança, preferiu que fosse recolhimento. Escreveu mais algumas linhas, fechou o caderno e guardou com zelo. Houve quem criticou-no por optar pela reparação discreta. Alguns queriam mais exposição, queriam narrativas que queimassem nomes em praça. Outros, partidários do silêncio, acusaram-no de perturbar a paz de sua cidade. Carlos, porém, sabia que o problema não se resolvia por espetáculos. Lembrava do consolo simples que Dandara oferecera. Dar nome é devolver um corpo à história. E era disso que ele tratava. A reparação que buscou foi devolução de identidade, não vingança. Olhou ainda uma vez para o rio e lembrou de Dominga, do colar esverdeado, do babador, da carta rasgada. Sentiu que a justiça tinha formas variadas, nem todas eram punitivas, algumas eram de presença. Havia agora famílias que receberiam sustento, crianças que sabiam, quando adultas, de onde vinham, e uma casa que perdera seu verniz. Para Carlos, isso não bastava, mas era, no contexto, um avanço. A memória havia ganho um guardião. Os anos que seguiram trouxeram histórias pequenas. Um encontro entre um homem que descobriu ser filho de uma das meninas de Monte Alegre e uma neta de Dandara. Uma carta anônima que pagou um curso para uma moça em Salvador. Um bilhete que permitiu a um filho visitar as ruínas da casa cuja fonética de nome o desconcertara por toda a vida. Essas ações, longe de escândalos, foram sementes de vida. Não curaram tudo, mas permitiram que algumas feridas se tornassem cicatrizes com histórias de cuidado. No fim, Carlos continuou guardião do caderno. Em suas anotações havia datas, nomes, informações sobre pagamentos, sobre encontros e, sobretudo, sobre um acordo moral que tentava equilibrar o zelo pelos inocentes com a necessidade de reconhecer o erro. Em seu íntimo, sabia que a reparação poderia parecer insuficiente, mas também sabia que a vingança não desfaria o passado. Preferia, portanto, que a memória fosse ação serena, chamada por nome, registrada e oferecida aos que tivessem coragem de procurar.
Em um outono tardio, já com o cabelo mais salgado, voltou ao lugar onde, nas margens do rio, supusela que Dominga tivesse desaparecido. Colocou o caderno sobre uma pedra lisa e passou a ponta do dedo na capa. As águas corriam com a mesma paciência de outrora. O vento, com o mesmo modo de levantar folhas, parecia julgar nada. Não jogou o caderno na água. Nunca forçou o gesto dramático que muitos lhe pediram em pensamento. Em vez disso, guardou o livro e, com calma, abriu uma nova página. Ali escreveu nomes que outrora estiveram perdidos. Antes de dobrar a folha, desenhou com traço firme uma lista de lugares onde os filhos viviam: Ouro Preto, Salvador, São Luís. E ao lado, pequenos comentários sobre estados civis, trabalhos e notas de encontro. Carlos sabia que a lembrança não era um objeto que se joga fora, por isso aguardou. A decisão de não invisibilizar as pessoas que sofreram era também escolha por permitir que suas histórias fossem contadas quando desejassem, por dar-lhes voz e capacidade de decisão. Ele preferiu que a verdade fosse realidade que se sustenta com paciência, sem espetáculos, mas também sem sumiço. A cena final, quando ele fechou o caderno e olhou uma última vez para a corrente, condensava a síntese de seu percurso. O rio continuou a levar as folhas. O vento arrastou pequenos papéis de notícias velhas. Nas margens restavam pedaços de memória, às vezes transformados em trabalho de vida, às vezes em silêncio. Carlos encontrou, naquela margem, o equilíbrio que sempre procurara, o cuidado com as palavras e a defesa das pessoas. Não era revanche, era reparação, lenta e humana. Antes de partir, deixou uma nota. Esta história é ficcional, inspirada em relatos e documentos. Alguns nomes foram alterados e combinados para proteger identidades e para compor uma narrativa coerente. Era importante reafirmar, não por receio, mas por respeito. Respeito às pessoas que viveram absurdos e às descendências que carregam memórias. Ao caminhar distante, pensou numa pergunta que para ele valia mais que qualquer condenação. Quem guarda nossa memória quando o poder prefere esquecê-la? E acrescentou, em silêncio, outra possibilidade. Talvez não se trate de um guardião único, mas de uma rede de mãos, como a de Dandara, que se dispõe a escrever, abrigar e chamar pelo nome. A curva final da história, então, não teve gritos. Teve o sol que secava páginas, teve cartas que chegavam e abraços que não precisavam de plateia. Teve, sobretudo, a convicção de que a verdade, mesmo quando não liberta imediatamente, funda uma base para reparações futuras. Se esta história te tocou, compartilhe qual imagem ficou com você. O retrato da baronesa, o rosário no confessionário, o caderno de Carlos ou o rio que tudo testemunha. Quem guarda nossa memória? Talvez sejamos nós, com os cuidados de hoje, aqueles que evitam que a corrente leve para sempre as vidas sem nome.